Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos ao curso de Engenharia à Distância da Universidade de Uberaba. Eu sou o professor Valdinei e nesta etapa 1, no volume 1, nós vamos falar sobre o componente curricular Estudos Lógicos Matemáticos. Este material é a parte 1 de 6 partes que compõem o volume 1 da etapa 1 do componente curricular Estudos Lógicos Matemáticos. Neste roteiro 1, nós vamos falar um pouquinho sobre álgebra e conjuntos, verificando seus conceitos e significados. Os objetivos que nós pretendemos atingir ao final deste roteiro é que você seja capaz de definir a potenciação, identificar as propriedades da potenciação, apresentar os conjuntos numéricos, as propriedades desses conjuntos numéricos, as operações com conjuntos numéricos. Além disso, esperamos que você seja capaz de resolver equações de primeiro e segundo graus. Nesta parte 1, nós vamos falar sobre a definição de potenciação, vamos identificar algumas dessas propriedades da potenciação e trabalhar alguns exercícios envolvendo frações e propriedades de frações. Então vamos iniciar aqui nossa aula falando um pouquinho sobre a potenciação. Então, que propriedades importantes que nós temos na potenciação? Então, uma delas é a potência com expoente inteiro positivo. O que significa, então, eu pegar o número A e elevar esse número A a n, né, onde esse n indica o número de vezes. Então, eu elevar um número a n significa eu abreviar uma multiplicação que tinha n termos. Então, deixa eu colocar aqui deixa eu fazer esse grifo. Então, nós temos aqui o a, ele multiplica por ele mesmo n vezes. Ok? Então, se você quiser escrever isso de uma forma mais resumida, o que você faz? Você representa toda essa operação por a elevado a n. Como no exemplo aqui, nós temos 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. O resultado disso seria 1 vezes 1 vezes 1, que resulta no número 1. E 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Caso você queira representar essa multiplicação de uma forma mais simplificada, você pode representá-la na forma de potência. Então, ao invés de colocar 3 vezes 1/2, você pode escrever 1/2 elevado a 3, que o resultado será o mesmo. Então, a potência, o principal objetivo da potenciação é simplificar multiplicações e agilizar, né, o cálculo dessas multiplicações. O primeiro passo que nós vamos falar sobre essa potência com expoente inteiro seria um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente ilustrar essas ideias, né, de potência com expoente inteiro. Então, primeiro exemplo nosso. Vamos supor que nós tenhamos assim, olha, 2 elevado a 4. Então, para você resolver essa operação, o que você vai fazer? Você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Percebam que nós repetimos o número 2 4 vezes. Ok? O número de vezes que você tem aqui no expoente. Então, esse número 4, ele é chamado expoente. Então, o número de vezes que você tiver no expoente, você repete o número 2, que é chamado de base. Ok? Então,
Então, repete a base o número de vezes que constar no expoente. Fazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí você vai colocar o total desta operação, que seria o 16. Ok? Então, esse é um exemplo que nós temos de potência com expoente positivo. Mas pode acontecer algumas situações onde você tenha esse expoente negativo. Então, qual é o primeiro procedimento a fazer para resolver uma situação onde o seu expoente é negativo? Para você resolver uma potência que tem expoente negativo, o primeiro passo é reescrever essa potência. Deixa eu colocar isso numa nova tela para a gente detalhar isso com vocês. Então, vamos supor que você tem um A elevado a menos N. O que você faz? Este menos aqui, ele vai ser substituído pelo número 1. Né? Então, falando de uma forma simplória aqui, nós vamos trocar o menos pelo número 1. E aí o A continua com o seu expoente, só que agora no denominador. Okay? Então, A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Aí você pode perguntar, bom, mas da onde que vem essa ideia de trocar o menos pelo número 1? Então, isso daqui, essa ideia, né, simplificada, ela se origina do seguinte: 1 é a mesma coisa que A elevado a zero. Ok? Lembrando que o A aqui é um número diferente de zero. Se você tem A elevado a zero, que representa o 1, e você quer utilizar a propriedade da divisão de potências que tem a mesma base, no caso a base aqui é o A, então o resultado disso vai ficar A, que é a base, nós vamos repetir a base, e subtrair os expoentes. Então, quando vai dividir potências com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Fazendo 0 menos n, então nós vamos ter menos a elevado a menos n. Ok? Então, a elevado a menos n, que é o nosso resultado que nós tínhamos lá no início. Tá ok? Então, quando alguém pedir, né, algum exercício pedir para você resolver uma operação que tem a elevado a menos n, o primeiro passo é transformar esse expoente negativo em um expoente positivo.